Bom, em nossa última aula nós vimos o que significa discurso e a relação entre discurso, direito, linguagem e processo. Então nós fizemos essa correlação, na verdade, nas duas últimas aulas. Mas antes de estudar propriamente quais são os tipos de discurso e definir quais são as características de cada um deles, eu preciso preparar esse vídeo para vocês e explicar, fazer uma introdução sobre o assunto, sobre essa teoria da argumentação e sobre a teoria do discurso em geral. E é para isso, para a gente começar a entender quais são os tipos de discurso e a natureza de cada uma deles, a gente precisa saber o que é analítica, o que é silogismo, o que é endoxa e o que é entimema. São palavras difíceis, né? Então nós vamos aprender aqui nesse vídeo o que significa cada uma delas: analítica, silogismo, endoxa e entimema. Bom, eu falei com vocês que para a gente entender bem quais são os tipos de discurso e as características de cada um desses tipos de discurso, aí que eu já adiantando para vocês, discurso dialético, discurso apodítico, discurso retórico, discurso poético, discurso erístico e por aí vai, a gente vai ter que saber identificar quais são esses elementos que nos ajudam a compreender as características de cada um desses discursos. Como é que a gente consegue diferenciar um do outro? Para fazer isso, a gente precisa começar por entender o que é analítica. E a analítica é justamente uma parte da lógica que serve justamente para estudar as características das premissas, das conclusões, para aquela que vai fazer, vai dissecar o discurso e vai dizer como é que a natureza de cada um dos argumentos utilizados durante o discurso. Para isso que serve a analítica. A analítica, portanto, repito, é uma parte da lógica que nos ajuda a compreender a natureza de cada argumento utilizado no discurso, sobretudo no chamado silogismo. Como você sabe, o silogismo, ele trabalha uma cadeia lógica dedutiva entre um argumento e outro e nos induz a uma conclusão. Pode nos induzir, nós vamos ver isso, o que significa o raciocínio indutivo, mas também pode ser simplesmente uma ligação dedutiva, quer dizer, o resultado, a conclusão é uma consequência lógica das premissas anteriores. Então, naquele clássico exemplo aristotélico, todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. A gente percebe que a gente tem uma premissa maior, todos os homens são mortais, a premissa menor, Sócrates é homem, e aí a conclusão, logo, Sócrates é mortal. A gente percebe aqui que a conclusão que o Sócrates é mortal decorre de uma conexão lógico-dedutiva com as premissas anteriores. Então, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, então, portanto, se Sócrates é homem, ele também é mortal. Então, o silogismo, ele trabalha com essas ideias de ligação lógica entre as premissas para se levar a uma conclusão. Como é que se dá essa conexão lógica entre as premissas e a conclusão? Vocês perceberam aí que nessa conexão, esse silogismo, essa ligação lógica entre premissas e a conclusão, que é o silogismo, né? A gente vai estudar a natureza de cada uma dessas premissas e a natureza desse tipo de raciocínio lógico que a gente vai utilizar no discurso. A gente vai utilizar isso por meio da analítica. A analítica, como eu disse para vocês, ela vai dissecar os tipos de argumentos que são utilizados no discurso para que a gente possa compreendê-lo como um todo. E aí a gente vai conseguir diferenciar um discurso do outro. Então a gente já viu o que é analítica, que é justamente esse estudo da natureza das premissas e dos argumentos utilizados no raciocínio lógico e no discurso. Nós vimos o que é o silogismo, que se dá por essa conexão lógica dedutiva entre um argumento e outro para se chegar a uma conclusão. E aí resta saber o que significa endoxa. Endoxa é diferente de doxa. Doxa, em grego, significa opinião. É uma opinião vulgar, uma opinião do vulgo, como diria Aristóteles. O que é o vulgo, né? A opinião vulgar, o que quer dizer isso? É de qualquer um, qualquer pessoa tem essa, pode usar esse tipo de ter esse tipo de opinião. Então, uma opinião, eu vou fazer uma comparação aqui para vocês entenderem. Se vocês perceberem, por exemplo, essas opiniões que as pessoas colocam no Twitter, no Facebook, e etc., né? Umas opiniões
de pessoas comuns, vamos falar assim, pessoas que não têm conhecimento aprofundado sobre aquele tema, é um exemplo de doxa, uma opinião vulgar, uma opinião que não tem peso, né? Ao passo que a endoxa, uma palavra só, endoxa, já é uma opinião mais qualificada. Aristóteles dizia que a endoxa é uma opinião de todos, quer dizer, todo mundo concorda, da maioria, se não todos, pelo menos a maioria, né? Ou dos considerados mais sábios e ilustres. Então essa é a endoxa. A endoxa, portanto, é diferente da doxa. A doxa, como eu disse, é sua opinião aí, que é colocada na internet. Você vê uma notícia lá, por exemplo, num site, e aí você vê lá as pessoas comentando, né? Muitas vezes sem nenhuma qualificação para tratar daquele assunto, aquilo ali é uma doxa. A endoxa já é uma opinião mais qualificada. Uma opinião, como eu disse, de todos, da maioria ou dos mais sábios e ilustres. A endóxica, necessariamente, ela não é uma verdade. Ela não precisa ser necessariamente verdadeira. A endóxica também continua a ser uma opinião, mas é uma opinião que, se não todos, pelo menos a maioria, ou aqueles considerados mais sábios, mais famosos, ilustres, levam em conta ou emitem aquela opinião. Então, por exemplo, se você tem lá sobre um assunto jurídico, você vê uma opinião de um ministro do Supremo, você vê uma opinião, por exemplo, de um professor universitário da área do direito, né? Se você vê a opinião, por exemplo, de alguém que tem uma qualificação na área jurídica, ele vai emitir, via de regra, uma endóxa, uma opinião mais qualificada, né? Ao passo que, se você tem uma opinião também, ainda que não seja emitida por alguém considerado sábio, ilustre naquela área de atuação, mas é uma opinião que é adotada por todos ou pela maioria, ela também pode ser uma endóxica, ainda que não seja emitida por alguém considerado sábio ou ilustre. Por exemplo, se eu disser para vocês assim, chegar e falar assim, olha, nós temos que tratar bem os idosos e amparar os idosos, porque eles construíram a nação e agora é a hora dos mais jovens cuidarem dos idosos. Ora, essa opinião é uma opinião que, se não todos, a grande maioria das pessoas concordam. Então, por mais que ela tenha sido emitida por uma pessoa comum, vamos falar assim, que não tenha um estudo profundo sobre essa fase da vida, essa vida de um idoso, por exemplo, que não tem um conhecimento científico sobre a vida de um idoso, mas é uma opinião que, se não todos, a maioria concorda com isso, que você tem que cuidar dos idosos e os jovens têm que fazer isso, é uma obrigação moral, né? Então veja, essa também é uma endóxica. Então endóxica com a opinião de todos, todo mundo concorda, a maioria concorda, ou, se não todos e nem a maioria, pelo menos os considerados mais sábios e ilustres. No direito a gente utiliza muito a endóxica na hora da argumentação, porque vira e mexe nas nossas petições, nos recursos, a gente cita a decisão do Supremo, a gente cita a opinião de um jurista de determinada área. Então, se você lá, por exemplo, vai escrever sobre direito civil, aí você cita lá, por exemplo, Caio Mário da Silva Pereira, você cita o Clóvis Bevilacqua, né? Você cita Pontes de Miranda. Quer dizer, por que você está citando esses autores consagrados? Justamente para que você mostrar que aquela opinião dele é uma opinião de peso, é uma endóxica, é uma opinião que pode ajudar o seu cliente, por exemplo, na tentativa de convencer aí o julgador a decidir favoravelmente ao seu cliente. Então é assim que a gente usa a endóxica. E o que vem a ser o entimema? O entimema é justamente um silogismo em que você usa como premissa uma endóxica. Quando você vai formular essa cadeia lógico-dedutiva entre premissa maior, premissa menor e conclusão, você utiliza como premissa não uma verdade, mas uma endóxica. Então você pega uma opinião, então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês prático aqui. Se vocês chegarem, vamos imaginar um deputado federal que quer aprovar uma lei que beneficie os idosos. Ele não vai usar, via de regra, apenas um silogismo lógico-dedutivo, um discurso apodítico ou utilizar uma verdade em si. Ele pode utilizar uma endóxica na tentativa de convencer os demais deputados a votarem a favor do projeto dele. Então ele pode dizer o seguinte, ele chega e fala assim, olha, nós temos que cuidar dos nossos idosos, pois eles construíram o Brasil. Então essa é uma premissa. Essa premissa é uma endóxica, é uma opinião, não quer dizer que é uma verdade absoluta. Então, com base nessa premissa, olha, nós temos que cuidar dos idosos porque eles construíram o Brasil e os mais jovens têm que custear isso e trabalhar para que
a gente consiga cuidar dos idosos, a partir dessa premissa, ele chega e apresenta, olha, portanto, eu apresento para vocês este projeto de lei que irá beneficiar os idosos e conto com o voto de vocês. Então, logo, vocês devem votar a favor do meu projeto de lei. Perceberam o que ele fez? Ele usou uma opinião considerada de todos ou da maioria, que é uma endóxia. A partir daí, ele apresentou o projeto dele e falou: esse meu projeto vai fazer isso, ele vai proteger os idosos. Logo, e aí chega a conclusão, os demais deputados devem votar a favor do projeto. E aí ele fala isso na tribuna para tentar convencer os demais deputados. Percebam que você estabeleceu uma relação dedutiva, uma ligação lógica entre a premissa maior, a premissa menor e a conclusão, mas a premissa não é uma verdade absoluta, mas sim uma opinião qualificada, uma opinião de todos, da maioria ou dos mais sábios, em outras palavras, é uma endóxica. Então, o silogismo criado com base numa endoxa e não numa verdade, numa premissa considerada verdadeira e irrefutável, a gente dá o nome de entimema. Então, repito, nós temos o silogismo, né? Vamos falar assim, nós temos a analítica, que faz o estudo da natureza dessas premissas e da natureza dos argumentos utilizados no discurso, justamente para tentar entendê-lo e qualificá-lo. Nós temos o silogismo, que faz essa ligação lógico-dedutiva para se chegar a um resultado. Nós temos a endoxa, que é a opinião de todos, dos mais sábios ou dos considerados ilustres, né? De todos da maioria ou dos mais sábios, né? E você tem a entimema, que é justamente um silogismo baseado na endoxa, que usa como premissa uma endoxa. Então, com base nesses 4 elementos que nós trabalhamos, analítica, silogismo, endoxa e entimema, aí, a partir daí, a partir dos próximos vídeos, eu vou trabalhar com vocês quais as características do discurso dialético, do discurso retórico, do discurso apodítico, do discurso poético, do discurso erístico, para a gente entender um pouco melhor quais são as características de cada um desses discursos, para a gente depois caminhar para o chamado discurso processual. Então, espero que esse vídeo tenha aclarado e esclarecido algum desses temas. Um abraço.